Vontade dele. É nóis. Pode começar, né? Tá contigo ali, ó. Tá em qual episódio? Tá. Tá no quinto. Não, quinto, vai o sexto agora. Sétimo, né? Sétimo. Muitos. Peraí, gente. Sétimo episódio. Sétimo, né? Uhum. Tá. Boa noite, pessoal. Uma boa noite pra vocês. Sejam bem-vindos a este podcast. Estamos no sétimo episódio, né? Pela honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Com o tema As Maravilhas que o Senhor fez à nossa vida, o testemunho. E eu convido assim a você nessa noite a abrir o seu coração, né? Eu tenho certeza que hoje essa noite vai ser uma noite muito especial. Eu convido assim a você verdadeiramente, no lugar onde você está, você que pode estar dentro de um ônibus, né, assistindo esse podcast, pode estar na sua casa, né? E eu queria que você abrisse o coração, entendesse que a missão que nós temos aqui, né, de gravar esse podcast é única e exclusiva para o Senhor. Essa missão, né, Deus colocou em nossa vida, em nossos corações, para que a gente possa testemunhar, né? E testemunho nada mais é do que reconhecer a presença de Deus, reconhecer as maravilhas que o Senhor fez na nossa vida. Será que você hoje reconhece na sua vida o que Deus fez na sua família, no seu trabalho, no íntimo do seu coração? É um questionamento que nós devemos trazer em nossos corações dentro dessa quaresma, né, a qual que particularmente é um tempo, é o melhor tempo que tem dentro da igreja, é o tempo de conversão, né, o tempo da quaresma. Por isso a cada um de nós, Deus nos convida a estarmos aqui, reconhecendo as maravilhas de Deus. Amém? E eu queria apresentar a vocês, né, a minha amiga Gabriela, ela que hoje vai estar testemunhando, né, sobre as maravilhas de Deus, né? Seja bem-vinda, né? Pode se apresentar, fica à vontade. Obrigada, pessoal. Meu nome é Gabriela, tenho 29 anos, sou casada, sou católica desde que nasci. Amém, glória a Deus, né? Amém. E para começar esse podcast, a gente já tinha partilhado, né, uns minutos atrás sobre o testemunho. Mas antes do testemunho, eu queria perguntar quem é a Gabriela? Quem é a Gabriela? Na, eu vou perguntar dentro de dois pontos de vista, né? Mas o primeiro, quem é a Gabriela aos seus olhos? Quem é a Gabriela para você? Então, eu sou uma pessoa que tem um coração muito bondoso. Apesar de ser um pouco nervosa, ao mesmo tempo eu sou calma. Eu não consigo, assim, distinguir isso, porque até meu esposo fala: Nossa, você tem muita paciência, muita calma com algumas coisas. E eu falo: Tá, mas se eu ficar nervosa aqui não vai adiantar. Só que tem momentos que eu também perco um pouco, né, a paciência, Sim, sim. mas eu me vejo como hoje, né, na data de hoje, eu me vejo uma Gabriela que é uma filha amada de Deus. Amém. Porque antes eu, às vezes, não conseguia enxergar isso. Todo mundo falava: "Ah, Jesus te ama". Tá bom, Jesus também te ama. Hum, Só que aí chegou um momento que eu tive um encontro muito profundo onde, falou, Jesus falou através de uma pessoa: "Deus te ama, Gabriela, Jesus te ama". E naquele momento não foi uma coisa assim supérflua, né, foi uma coisa assim que todo mundo fala: "Ah, Jesus te ama". Mas naquele momento falou bem assim, foi uma coisa assim de dentro do pra dentro do meu coração mesmo. Você é a filha amada de Deus e eu te amo verdadeiramente, independente de onde você estiver. E aí naquele momento eu hum. respirei fundo e falei: "É isso". Olha, achei muito interessante você tocar nesse assunto, porque essa frase, né, Jesus te ama, né? Todo mundo acho que, né, já escutou.
Eu já escutei várias e várias e várias vezes. Mas tem momentos que é escolhido por Deus. Que tem momentos que é, que vem de Deus. Uma coisa é eu falar eu te amo da boca para fora. Jesus te ama da boca para fora, né? Outra coisa é quando esse Jesus te ama vem do Espírito Santo. Você falava assim, né? Que esse Jesus te ama, né? É algo que que vem, né? Que vem de fora e vai alcançando o seu coração lá dentro. Nem toda palavra que é proferida alcança. Você sabe que nem toda palavra alcança, né, o nosso interior. Mas mas tem momentos que Deus realmente usa pessoas e fala ao nosso coração. Jesus te ama. Eu achei. Por que eu fiz essa pergunta? Porque é muito interessante a forma como nós nos vemos. É interessante, sabe? A forma como nós nos vemos, e isso já vem indagando na segunda perspectiva, né? De como o Senhor vê a cada um de nós. É como se uma pergunta respondesse a outra, né? Sim. Jesus nos vê dessa forma, como filhos amados de Deus. Uma vez eu escutei assim, né, que acho que eram dois amigos, né? Eram dois amigos. Um estava em estado terminal, né? Estava doente, né? Com câncer. E aí o amigo dele foi visitar e tal. E aí esse amigo vai lá e fala: Olha, quem é você diante de Deus? Quem é você para Deus? Aí o cara vai lá e fala: Eu sou um pregador. Eu sou um cantor. Eu sou um profeta. Eu sou isso, eu sou aquilo. Aí o cara vai lá e indaga e fala bem assim: Olha, então você é o que você faz. É isso? Eu acho que você pode ser o melhor. Eu vou perguntar de novo. Quem você é diante de Deus? Aí ele, eu sou o pai de família. Aí, tipo, meio que foi encurtando, né? Sabe, parece que o nosso campo de visão, né? Profeta, o pregador, o isso, aquilo, é um campo de visão. E aí, à medida que ele vai perguntando, esse campo vai, tipo, diminuindo, sabe? E ali, eu sou pai de família, eu sou isso, aquilo. Tá, mas antes de você ser pai de família, quem é você diante de Deus? Aí ele ficou meio assim, ficou pensativo porque encurtou demais, né? Encurtou demais. E ele ficou, cara, quem sou eu mesmo, né? Aí o cara vai lá e pergunta, você é filho. Você é filho. Filho amado de Deus. Eu e você, Gabriel, nós somos filhos. Eu, você, o Edenilson, nós somos filhos de Deus. Filhos amados de Deus. A gente pode fazer N coisas dentro da igreja, fora dela. A gente pode ter várias e várias profissões. Mas, primeiramente, nós somos filhos amados de Deus. E indagando nessa questão, né? Todo filho de Deus tem uma experiência profunda, né? Tem uma experiência profunda com Deus, tem uma experiência profunda com o Espírito Santo, né? E eu gostaria que você contasse para nós, né? Qual que é o seu testemunho, qual que é a sua história, o que você tem para falar para nós nessa noite. Eu gosto de deixar claro qual foi o meu primeiro momento, assim, com Deus, né? Qual foi o meu primeiro encontro. Então, assim, como eu disse, eu sempre fui da igreja. Então, assim, desde pequenininha era catequese. Então, desde sempre. E aí eu lembro que com 13 anos, nem lembro qual era o ano, mas eu lembro que eu tinha 13. Era uma época assim que as músicas começaram a mudar um pouco, né? Hoje tá pior, mas na época foi quando começou. Havia umas músicas bem pesadas, assim, Músicas seculares, você tá falando? seculares, Sim, sim. isso. Tipo assim, músicas antigamente. Tinha uns funk que era tipo mais apaixonado, do nada mudou. Começou a ficar mais proibido, assim, umas Sim, coisas sim. mais estranhas. E eu amava ouvir, com 13 anos. E eu lembro que eu participei do EAC, foi o meu primeiro encontro. E apesar de muita gente falar, meu melhor encontro foi tal ou tal, o meu foi esse. Porque foi o momento que Deus me mostrou quem eu era. E a partir daquele momento que eu saí dali, que, tipo, foi onde acho que minha, assim,
caiu. Tudo que tinha nos meus olhos que eu não conseguia enxergar, caiu naquele momento. Tudo que Deus fez por mim. E aí, naquele momento, quando eu saí, porque a gente não mexia no celular, né, e tudo mais, eu falei, eu vou apagar essas músicas tudo do meu celular. Interessante como é que é as coisas, né? Antigamente a gente não tinha um vício, né, de mexer no celular e tudo. Parece, parece até assim que a vida ela, ela é vivida da melhor forma, né? Sem né, esse anseio de estar mexendo no celular. Eu sei que, né, a gente facilita muita coisa, né? Praticidade e tal, mas é interessante a gente falar que, né, que hoje em dia, né, a gente perde muito tempo. Perde muito tempo só mexendo no celular, perde muito do que Deus tem para cada um de nós ali, só no mexendo no celular. E aí, naquele momento, na época era Bluetooth, né? Se tiver muita gente Sim. nova assistindo, era infravermelho. Então, assim, Caracas. a gente baixava Isso é as antigo, hein, né? músicas, a gente baixava as músicas, não tinha Spotify, não tinha essas coisas, então eu tinha uma Vontade de pasta, baixar, pelo menos não trava, né? então assim, não tinha essas coisas, então eu excluí totalmente todas aquelas músicas. E a partir daquele momento eu não conseguia escutar músicas assim que defasavam o nosso corpo, que falava mal do outro, normalmente fala mal da mulher, a maioria das músicas. E eu falei, não, isso não é pra mim. Então, eu costumo dizer que se eu não tivesse feito esse encontro aos 13 anos, eu não sei quem eu seria hoje, né? Assim, talvez eu poderia ter caído de uma outra forma. Eu sei que Deus iria me resgatar, mas ali começou a minha história com Deus. E aí depois disso, né, a gente fui continuando fazendo os outros encontros. Então eu Sim, sim. fiz o Segue-me, que só que nessa época eu já era mais quietinha, então não me impactou tanto. Hum. Cheguei a fazer o Renascer. Aí eu lembro que no primeiro dia eu falei, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, gente, porque assim, Como tudo é 99,9% porque dos renascentistas são assim. mas é porque assim, a minha vida não tava aquele caos todo Sim, que sim, as a gente, pessoas né, o pessoal imaginam, entende né? dessa forma, Assim. assim. E aí eu lembro que uma colega de quarto falou assim: "Tá, mas às vezes não é pra você. Às vezes é pra alguém da sua família. Então, participe e reza por essa pessoa". Falei: "Tá bom". Hum. E aí eu fiquei todo o encontro ali. É um encontro muito forte e tudo mais, só que, igual eu tô falando, eu com 18 anos, que eu fiz com 18, tudo bem, minha vida tava maravilha. A gente pensa assim, né? A gente sempre É, pensa dessa forma, né? Nossa vida tá mas é porque maravilha, assim, velho. o Renascer é um Tá encontro bom demais, muito Jesus. forte, né? Tá bom. É porque o Renascer é um encontro muito forte. Então, assim, eu não tava vivendo as coisas que o encontro ali falava. Então, eu achei que pra mim não tava muito assim. Sim, sim. Só que aí, com o passar do tempo, apesar da gente poder estar, eu quero deixar claro, da gente ir para um encontro e a gente falar assim, ah, eu não tô entendendo nada, assim, esse encontro talvez não é pra mim. Mas você escuta e você guarda muitas coisas. Sim. Então, quando chega algum momento da sua vida que você passa por aquilo, você lembra. Ah, Não tem se como não lembra. lembrar. Ah, lembra, viu? Então, na hora a gente lembra, né, do filho pródigo, a gente lembra de tudo, seja de qualquer encontro que você foi, de qualquer pregação que você escutou, mesmo sendo no YouTube, onde for. Se Hum, você passar por algum momento, a gente lembra. sim. E aí, quando foi. Eu não lembro a minha idade na época, mas eu lembro que foi mais ou menos 2018. Acho que eu tinha mais ou menos sei lá, uns 20 anos por aí. 21. Eu terminei minha faculdade, terminei um relacionamento que eu tinha, um namoro, e aí naquele momento foi como se eu tivesse sem rumo. Já tinha feito as coisas que eu queria, meu plano não era terminar, e aí eu comecei a ficar meio variado, falei, ah, vou curtir o que eu não curti por conta da faculdade. Sim. Só que o meu curtir foi curtir o mundo, Elian. Então, assim, ali eu comecei a ver outra parte, outra coisa que eu O não outro lado da o moeda, outro né? lado da moeda. E eu fiquei por um ano.
curtindo assim, aproveitando tudo que eu podia aproveitar. Então, eu saía todos os dias, de segunda a segunda. Eu não sei como eu aguentava, porque eu continuava indo trabalhar, eu não sei como eu tinha dinheiro para tanta saída, né? Mas é igual as pessoas falam, quando a gente tá em um caminho errado, parece que o inimigo ele te dá munição. Ele provém pra É, você. se Provém, você não né? tem, se você não tem dinheiro, arruma, alguém vai pagar pra você. Então eu saía todos os dias. E aí era bebida, igual o Edenilson falou antes, era narguilé, né? Eu cheguei já a, meus pais nem sabem, agora se eles escutarem vão descobrir. É, mas eu não tenho vergonha de falar isso hoje, porque tudo isso me fez a mulher que eu sou hoje, sabe? Então, assim, eu aproveitei de tudo, assim, é, bebidas, festas, cigarro, todas essas coisas que a gente sabe que não é boa. Só que chegou um momento que quando eu chegava em casa e deitava, o vazio ficava. E eu falava, tá, tô ali no meio de um monte de gente, tá legal, mas quando eu chego em casa, me falta algo. E aquele vazio começou a me incomodar muito. E aí era um vazio contínuo. E eu falei, como eu vou preencher esse vazio? Não tô aguentando mais, né? E, e aí começou eu querer voltar. Só que o caminho de volta. E outra coisa, né? Assim, que eu até comentei com vocês. Eu sempre fui muito da igreja. Eu era catequista. Então eu conhecia também a doutrina, conhecia os princípios. E, e eu não faltava missa de dias de domingo, tá, galera? Não faltava. Apesar de estar em uma vida totalmente errada, eu continuava frequentando a missa. Então não ia missa diária, mas todos os domingos eu estava na missa. E chegou um momento que. Mas era como se eu ia pra missa, gente, assim, era missa de corpo presente, sabe? Porque eu ia pra missa. Tem umas missas assim, já viu, Edilson? Eu As ia missas de pra. corpo presente tá rolando Só direto tal aí. corpo. Eu ia pra missa. Eu ia pra missa, mas eu já ia pensando, daqui eu vou lá pra chegada. Tipo, Já planejando o pós. eu já planejava. Assim, na época as missas não eram, né, assim, era mais rápida, né? Então eu já falava, não, daqui a gente vai pra tal lugar, e eu já marcava com alguém, não, daqui a missa acaba daqui, sei lá, se a missa normalmente na época acabava umas 8 horas por aí. Aí eu, não, a missa vai acabar a tal hora, se você me passa aqui e me busca. Então era assim, meus momentos de missa. Eu ia, mas já pensando no que eu ia fazer depois. E aí, com o tempo, eu falei, eu preciso voltar, porque esse vazio tá muito forte, eu não tô aguentando mais. Só que algo me falava, você não é mais digna de voltar. Ah, você comungava? Não. Aí, detalhe, né? Como eu tô falando, como eu era catequista, eu sabia, né, e tudo mais, então eu não comungava, de forma alguma. E tinha vez que eu ficava meio tocada porque eu não podia comungar, mas na maioria das vezes eu só fazia minha comunhão ali espiritual mesmo. Mas isso é um ponto importante que você tocou, porque tem muita gente que comunga, né? Sim. Então, É, né? a gente tem que tomar um certo cuidado, porque assim, a comunhão, ela é o ápice, é o núcleo, o ápice da igreja. Uhum. Jesus na Eucaristia. Sim. É o ápice, é o ápice. Então, é algo que assim, você pode ver até os santos mesmo. Os santos, eles comungavam, né? Porém, nem eles mesmo se achavam tão dignos assim de estarem ali comungando, entende? Ou seja, é, é Jesus com a sua misericórdia que nos faz dignos. Sim. Não é tipo assim, não é porque eu posso, uma vez eu citei isso numa partilha com o ministério, né? Eu estava bem assim, eu posso ter acabado de me confessar aqui, ó. Tipo, daqui a 5 minutos
eu tipo, me confessei na missa, daqui a 5 minutos é o momento de comunhão. Não, se eu posso me confessar aqui e ir pra fila, ainda assim, eu não sou, por mérito meu, merecedor de comungar. Não, e uma coisa importante a se dizer também, ele é assim, ela até falou, eu comungava espiritualmente, né? Às vezes as pessoas elas vão para a fila da comunhão e não sabem o real significado e acaba não comungando o que verdadeiramente as outras pessoas que não podem comungar tá ali comungando, né? De querer, de desejar, tá receber a Eucaristia, receber o corpo de Cristo, né? Então, às vezes a gente fica rotineiro. Por exemplo, a gente vai na missa, vou na missa todos os dias, ou vou na missa 3 vezes na semana, mas acaba perdendo o real sentido. A gente precisa sentir mesmo, Cris, espiritualmente, quando tá, até mesmo quando a gente recebe físico ali, a hóstia, nós temos que entender que precisamos verdadeiramente se entregar a Jesus naquele momento. Não é só colocar na nossa boca, fechar o olho e achar que tá tudo certo, tá tudo resolvido. A gente precisa conversar com o Cristo, né? Ele quer nos ouvir, né? Então ali é um momento onde que a gente vai sentir a presença dele e entender. Então, sei que eu também já fui catequista, é, entender várias vezes e fazer com que as outras pessoas entendam o real sentido, o porquê de ajoelhar. Se for para ajoelhar só por ajoelhar, não ajoelhe. Porque não faz sentido. Porque tá todo mundo ajoelhando, eu vou ajoelhar também. Ou porque tá todo mundo sentado, eu vou sentar. Tem que entender o contexto geral. E assim, ter essa noção que eu não vou comungar agora porque eu não posso e porque meu desejo verdadeiro não é esse aqui, é lá fora, é no depois da missa, isso é muito nobre até falar, né? É isso. Só fazendo um parênteses, quando você falava na questão da comunhão, né? Particularmente, nessa questão da comunhão, eu olho para a comunhão e digo, cara, eu vejo, é algo sagrado. É algo sagrado. Ali é o ápice da missa. Então, não pode ser de qualquer jeito. De forma Não alguma. tem como eu fazer de qualquer forma ali, né? É uma, eu comungo poucas vezes. Eu admito aqui que eu comungo poucas vezes, eu admito ali. Mas as vezes que eu comungo é no zelo, sabe, Gabriel? É no zelo. É no zelo. É realmente estando em estado de graça. Eu costumo me questionar muito, ô Edenilson. Eu me questiono muito. O que é estar em estado de graça? O que é estar realmente. A igreja fala, a igreja não, e a palavra, mas se quem não comungar em estado de graça vai estar comungando A a própria própria condenação. condenação. E o que é estar em estado de graça? É só me confessar e ir para a frente de comunhão? Ou realmente se confessar e ter uma vida espiritual de intimidade com Deus e entender o que é que está acontecendo na missa e o que é a Eucaristia ali? Quando eu vou comungar, muitas das vezes, particularmente, eu prefiro. Tem pessoas que sentem, né, uma emoção, uma, uma comoção ali, uma unção, um mover de Deus. E tem pessoas que não sentem nada, né? Que realmente ali não, Deus não fala nada, né, ali. E, tipo, particularmente eu prefiro não sentir nada. É algo que, tipo assim, eu prefiro que realmente que eu só me ajoelhe ali e fique no silêncio. E que Deus sonde o meu coração. Sabe? É como aquele salmo, né? Aquela música que a gente canta, Senhor, eu sei que tu me sondas. Uhum. Sei também que me conheces. Ou seja, é a hora onde onde Jesus me sonda ali através da Eucaristia. Então, cada um tem a sua maneira, mas eu particularmente eu prefiro dessa forma. Que ali ele sabe antes mesmo de eu pedir. Antes mesmo de eu falar alguma coisa, antes mesmo de eu clamar, ele já sabe do que eu preciso, ele já sabe do que eu necessito ali. E ali é como o Juninho mesmo falou, é a hora da gente se entregar. É a hora de você, tá aqui, Deus. Eu não tenho mais palavras para falar para o Senhor. E É que a hora de eu todos se tomem entregar. essa real consciência, né, Elian? Que assim, respeitar a Eucaristia, respeitar o corpo de Jesus, porque senão tudo perde o sentido. A Sim. gente acaba entrando num abismo, que nem você falava da condenação, se condenar a si mesmo, né?
a gente acaba entrando num abismo aonde a quem a gente vai buscar? Porque se no ápice da nossa igreja, que é a comunhão, a gente não consegue mais respeitar o ponto de, olha, hoje eu estou em pecado, eu não posso, ou eu vou levantar para entrar nessa fila porque tá todo mundo levantando e eu não terminei a catequese, ou eu não entendo mesmo, Ah, então eu ou vou eu lá faço como as minhas é. próprias regras e, meu Deus, ele me perdoa neste momento. É a gente respeitar, porque é a gente ter esse objetivo. Você falava muito, eu sou casado. Eu passei 2 anos com inveja das pessoas que levantavam do meu lado, porque eu morava com a minha esposa. E a gente não comungava. Foram 2 anos de sacrifício mesmo. Porque na minha cabeça eu tinha abandonado Cristo para escolher a minha esposa. Então eu olhava para as outras pessoas na missa e falava, cara, tudo que eu queria era levantar. E até esse momento do casamento, cara, no meu casamento tem fotos, né? No momento ali da comunhão, eu chorava. Porque eu entendia, eu passei o sacrifício, eu deixava. Tinha domingo que eu não ia pra missa porque eu ficava com raiva das outras pessoas. Pô, por que que eles podem? Porque eu já pensei, cogitei assim, cara, eu vou levantar e vou comungar, porque eu não aguento mais. Eu passei a minha infância toda comungando, eu passei a minha juventude toda comungando. E agora eu não posso? Só porque agora eu quero casar? E aí eu tive que esperar, porque foi um processo, mas eu respeitei. Porque senão, se eu não tivesse respeitado naquele momento, meu Deus era vazio, era oco, não faria sentido. Então eu em pecado eu poderia comungar, poderia pregar, poderia passar a palavra. E hoje eu entendo que foi preciso fazer sacrifícios para chegar na fila de comunhão. E muitas vezes eu também já fui para missa, você falava e eu lembrava do meu testemunho, eu já fui para missa com vontade de ir embora para o pós e comungava. Mas hoje eu entendo que meu coração ele precisa estar ali. Então, às vezes, quando eu tô com muita. Outro dia eu tava na missa e pensando no Flamengo. Eu falei, eu não vou pra fila de comunhão. Porque eu não Hum, tô aqui na missa. Eu É, só tô aqui porque minha esposa me puxou pra missa. Mas meu coração não tá. Eu não vou pra fila. Mas por quê? Não, não vou, porque meu coração não tá aqui. o Eu tô zelo. no celular toda hora. Eu tô preocupado com outras E coisas. eu já vi muito isso. Já vi muito isso. Tipo assim, querendo ou não, a gente não é cego. A gente tá ali na missa, tem pessoas do nosso lado. Não tem como você. Você vai ver. Tem pessoas. Você pega o celular, vai lá. Aí você só vê lá, tipo assim, a bandeira de 2 times. Você já sabe o que que é. É, Você já sabe o que que é. É vendo, né, o resultado de jogo, o é. resultado disso, daquilo. Aí você vai, mas, O né? coração não tá lá. Não tá. Né? E aí, tipo assim, você via, né? E a pessoa ia, levantava, comungava. E aí eu ficava assim, cara, mas é assim, Não é assim. né? Tipo, você. Essa questão chegou um momento, porque assim, eu não comungava, né? Como eu falei. E chegou um momento que eu queria comungar, mas eu não. Já teve momentos que eu queria comungar e eu não podia, né? E eu via essas questões também. Nossa, mas fulano tá indo comungar e eu não tô. Mas fulano também não poderia. Aí a minha vontade era de ir. Porque você, no caso, conhecia a É, pessoa. Ah, aí eu peguei e falei bem assim. Aí foi quando eu comecei a pedir pra Deus, né? Eu comecei a falar, Senhor, que eu não fique julgando o outro. Porque é o outro que vai prestar contas pro Senhor. Não sou eu. Então, se ele se acha digno de ir lá e comungar, aí é um problema dele, não meu. Então, que eu pare com isso. Então, hoje, quando eu começo a acontecer essas coisas que você tá falando, quando eu vejo e eu começo a querer julgar, eu falo, não, Senhor, agora não. Eu sei que eu não posso fazer isso. Porque, querendo ou não, a gente entra nessa questão, a gente tira o nosso olhar do altar, que é onde está acontecendo tudo, a parte principal, e começa a olhar para o amiguinho, para o vizinho, para alguém. pra grama do vizinho. E eu comecei a falar, não, não quero. E tocando nesse assunto de missa, eu acho que eu tenho um chamado muito grande, assim, pra criança, né? E Hum. quando eu tô perto de criança, eu não consigo prestar atenção. E eu falei, gente, e assim, é em avião, é na missa, sempre tem alguma criança perto de mim. E eu fico, gente, não é possível. E aí, nas missas, eu vou e falo, não vou sentar perto de uma criança porque eu não vou conseguir prestar atenção. Porque eu vou ficar olhando pra ela, ela vai rir pra mim. Aí, às vezes, Daqui quer a pouquinho. brincar, aí eu vou brincar com a criança.
Só que aí hoje, depois de um tempo, eu falei, gente, será que eu vou poder comungar? Será que. Porque, nossa, eu tô perto de uma criança, não tô nem prestando muita atenção. Só que a gente não perde a atenção porque a gente quer quando é uma criança, em casos de crianças, né? Porque às vezes. Crianças, viu? Criança. Crianças. Porque às vezes a criança até precisa da sua ajuda. Às vezes tá passando no corredor correndo, aí cai, você vai ter que ajudar ela a Sim, levantar. sim, é. Então, assim, hoje eu já falo, não, hoje eu entendo que aquela criança, ela tá ali até pra nos moldar. Porque se o pai não levar essa criança pra missa, quando ela crescer, ela não vai querer ir. É verdade, viu? Então, hoje eu Verdade. já falo, assim, porque eu falo, nossa, pra que que esses. Quando eu não conseguia prestar atenção na missa, eu falava, por que que esses pais estão trazendo essa menina, meu Deus, tão novinha, nem tá prestando atenção, Mas a é. mãe não presta atenção, eu não consigo prestar atenção, Que presta atenção na e ninguém presta atenção, a menina sobe no altar, sabe? Abraço o freio. Não, que fique claro que eu sou da paróquia, mais da paróquia do Friburgo. Olha aí, olha, gente, olha. Mas assim, hoje eu entendo Vou que. marcar ele, viu, menino? Mas hoje eu entendo que se o pai não levar a criança quando ela é criança, ela não vai querer ir. Sim. Então, eu até comento isso muito com minha mãe, que eu tenho uma sobrinha, eu falo, mãe, a gente tem que levar. Mesmo que a gente tenha que subir lá no altar e tirar ela lá de cima. Porque Olha, ela tem que Tem aprender. filho hoje em dia? Não, mas quero ser mãe, viu, Senhor? aleluia. Aleluia. Mas, então, assim, entra nessa questão, né? Até onde a gente. Porque, querendo ou não, a missa, se a gente não focar no ápice ali, né? Igual você falou, o ápice é a comunhão. Mas tem todo um rito a missa. Se a gente não focar no que está acontecendo ali, não manter os nossos olhos fixos, Você perde a a gente atenção. se perde. Uhum. A gente vai olhar para o outro que está dormindo, aí a gente começa a julgar e pensa que não, já chegou a hora da comunhão. E aí entra essa questão. Ah, eu vou pra fila porque eu me confessei, então tá tudo certo. Não, tá Mas tudo você não sabe Sim. nem o que o padre falou. Pois é. Como que você vai Olha, comungar? eu tenho uma experiência. Isso aconteceu há muito tempo comigo, né? Eu falei aqui na questão de eu prefiro não sentir, né? Mas quem manda é Deus. Olha só, Sempre. teve um momento que eu peguei, né? Eu tava em estado de graça, tinha confessado tudo certinho. Eu prestei atenção na missa, eu mergulhei. Eu mergulhei mesmo, sabe? Mergulhei na primeira leitura, no momento de perdão. E aquela coisa, eu abri o meu coração. Aí quando chegou no momento de comunhão, eu peguei, fui para comunguei, aí eu voltei. Quando eu voltei, eu me ajoelhei, né? E tô lá em silêncio. Meu jeito, quer dizer que eu falei aqui, silêncio, falei nada, só em silêncio. Por que que eu falei isso, né? Essa questão de Jesus sondar os corações, né? E aí eu sentei na cadeira, né? Não teve, não teve nada, né? E eu peguei e sentei na cadeira. Quando eu sentei na cadeira, veio no meu coração assim, como se Jesus falasse no meu coração bem assim: eu entendo a sua dor. Ele só falou isso, eu entendo a sua dor, só isso. Isso ficou no meu coração, sabe quando é como você falou, sabe quando entra como uma flecha, sabe? No seu peito, sabe? Entra no seu coração, assim, você fica desestabilizado ali, sabe? E ele falava assim, eu entendo a sua dor. E naquele momento eu precisava, tipo assim, meio que ser compreendido, sabe? E muitas das vezes em nossa história, em nossa vida, a gente só quer alguém que entenda a nossa dor, que compreenda a nossa fraqueza, que não nos julgue, que simplesmente acolha, né? Como o filho pródigo, né? Ali, quando ele tá voltando, né? O pai não pergunta quanto ele gastou, O que com o ele que ele fez? gastou, o que ele fez, simplesmente acolhe de volta, Sim. entende? E eu tive essa experiência e eu, caracas, mano, que experiência, que experiência interessante, né, com Deus. Experiência do amor de pai, sabe, do amor do filho pródigo, né? E continuando, né, o seu Uhum. testemunho, né? E interessante você tocar nessa, né, nessa parábola, porque eu lembro há muito tempo, assim, desde, como eu falei, sempre eu vinha pra missa e quando tinha, né, na hora do evangelho era essa parábola, às vezes eu não entendia. Eu falava, gente, mas nossa, o pai
tá fazendo festa pro esse filho, e o outro que tava sempre com ele, nada. Eu, tipo assim, na minha cabeça não, sabe? Pra mim não era Essa certo. parte é bem interessante, mas continua. E Vai. aí, só que aí, gente, a questão é até o momento que eu era esse filho, né? Uai. E aí, na hora que eu fui essa filha que estava longe, que não estava no caminho, e ele me acolheu, eu falei, agora eu entendo. Mas Agora você antes eu não sabe. entendia. E é interessante a gente tocar nisso, porque pode ser que tenha pessoas com esse mesmo pensamento. Ah, com certeza. Entendeu? Inclusive, tipo, meu pai tinha isso. Às vezes a gente vinha pra missa no jardim, aí quando a gente voltava no carro, ele. Eu não concordo com o que o padre disse. Como assim? Esse filho tava na rua e não sei o quê. Falei, pai, mas é. Eu pensava igual ele, mas eu não podia, né? Porque assim, meu pai ele não é muito de vir pra missa, então eu tinha que estar do lado do padre. Sim, Aí eu falava, mas por dentro, por dentro falava, eu é concordo. isso mesmo. É isso E aí eu falei, não, pai, mas não é assim, né? Ele voltou, ele se arrependeu. Enfim, até eu sei. Então, todo mundo que não concorda com essa parábola fica meio assim, nossa, mas fulana. Às vezes a gente tem isso até na igreja. Ah, mas fulano era do mundo, aí entrou pra igreja, agora já tá em coordenação. E eu que tô aqui há tanto tempo, não sou ainda membro. Pesado, mas tipo, gente, só Deus sabe o porquê que ele está na coordenação. Justamente, Nem todo padre é bispo. Exatamente. E aí? né? Na verdade, a parábola do filho pródigo, o que mais me pega uma vez acho que foi o Batata que falou isso, inclusive, Hum, sobre que os dois morreram. O pai morreu e o filho também morreu. O pai morreu pro filho e o filho morreu pro pai. Tanto é que quando ele retorna para casa, ele fala pro irmão: o seu irmão estava morto E e viveu. ressuscitou. Ou seja, quando o filho pega a herança, ele pega a herança para si, ele tá fazendo o quê? Olha, pai, você morreu para mim e eu quero a parte da herança, porque a gente só recebe herança de quem tá Depois morto. que morre. você não Então, existe mais dois pra morreram. mim. Então o pai estava ali esperando o filho que estava morto. Então ali se fala muito da fé do pai, que queria um milagre, como Jesus entrar no sepulcro de Lázaro e revivê-lo. É o pai esperando o filho, falando: Senhor, a única coisa que eu queria era que o Senhor ressuscitasse meu filho que está morto. E a alegria, o motivo real, a alegria é porque o filho estava morto. Então a gente viu ali um defunto reviver. Então o motivo principal da alegria do pai, daquela fala que ele canta, né? Que ele vai preparar uma festa e dá roupa pro filho e o outro fica. Chega, né? Ele chega depois, ele. Como assim? Eu tô aqui o tempo todo? É claro, meu filho. Você não morreu. Eu vou fazer uma festa pro seu irmão porque ele tava morto. Mas pra você, pra que eu vou comemorar? Você sempre esteve do meu lado. E tudo que é meu, olha isso, é seu. Então a entrega do pai ali, cara, Jesus é maravilhoso. Sim, É interessante, porque assim, como, como é interessante essa parábola quando você olha nas entrelinhas. Né? Quando você olha nas entrelinhas. A diferença, sabe, é do nosso coração, da nossa, da direção do nosso coração com a direção do coração de Deus. Era para aquele filho que está ali na casa, sempre com ele, ficar feliz também. Ficar feliz também, sabe? Porque o irmão dele voltou. Entende? Ou seja, parece, né? Deixa subentendido que a convivência dos três ali não era tão Amigável. amigável. Era hostil, podemos dizer assim. é, Né? eu, Dá a eu entender isso. dá pra Dá a entender entender, isso. mas às vezes eu olho mais como um ciúmes, um Isso, egoísmo, exatamente. entendeu? Tipo, poxa, comigo não foi assim. Mas quantos de nós não somos assim, Não né? somos assim. Sim, É. Quantas vezes eu não me questionei assim, eu tenho minha irmã, né? Minha mãe gosta mais da minha irmã do que de mim. Por atitudes assim que minha mãe já tinha feito. Minha irmã é mais nova. Comigo quando eu era mais novo, né?
Então, acho que esses ciúmes, assim, essas coisas de irmãos, principalmente, ela acaba afetando mesmo o nosso Sim, Sim, relacionamento até afeta. quando adulto, né? A gente tem que ter muito cuidado. Assim, quando a gente é criança, a gente vai tratando nosso irmão mal, ou vai brigando, e acaba um machucando o outro que não tem uma amizade ali pro futuro. Uma coisa é você, tipo assim, tratar mal quando é criança, quando tá ali sendo formado. Outra coisa é você levar isso por toda a sua vida até a fase adulta e tipo você carrega um rancor. Aí, mano, quando tem esse rancor, essa ferida, essa barreira dentro do coração, é meio aí é complicado. pesado. Renascer. Então, aí vamos voltar, né? Vamos. Aí voltando, eu ia, né, para as missas, não comungava, mas sempre pensando no pós. Só que chegou um momento que tava muito. Eu queria voltar, eu não conseguia voltar. eh, por conta desses pensamentos, né? E eu costumo dizer que esses pensamentos é o inimigo querendo mentir para nós, porque ele é um mentiroso. E se a gente não, quando a gente não tá próximo de Deus, a gente acaba acreditando. Então eu estava machucada, eu estava ferida, eu não acreditava mais no amor, tipo, não amor de pai, filho, não, mas no amor entre homem e mulher. Não acreditava, porque eu presenciei tanta coisa nesse um ano, vi tanta gente traindo, que eu falava, gente, como assim? Falei, eu não acredito mais. Então, até nisso eu estava machucada, né? E aí, quando eu queria voltar para Deus, eu comecei a ter pesadelos. E eu nunca fui muito próxima à Nossa Senhora, né? Apesar de já ter feito teatro e ser ela, né? Eu nasci no dia de Nossa Senhora de Guadalupe e, como eu falei, eu sou da paróquia do Friburgo e lá é a Capela de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, na época tinha teatro e eu sempre era Nossa Senhora de Guadalupe por ser morena, né? Então, era sempre eu. Só que eu nunca fui muito próxima. E eu achava muito estranho quando as pessoas falavam, ah, Nossa Senhora. E eu, tá, eu rezo, Ave Maria. Olha. Mas Olha. não era muito assim. Só que nesses pesadelos, eu tive o primeiro, e foram pesadelos, assim, não todo dia, mas bem próximos, né? E aí o primeiro foi muito estranho. E eu sei que nesse sonho não, nesse pesadelo, quem me salvava era Nossa Senhora. Eu lembro que eu não conseguia, não conseguia lembrar de Jesus na hora, né? Na hora ali da aflição, né? De todos aqueles demônios ao meu redor, eu não conseguia. E eu só comecei a rezar Salve Rainha. E aí eu lembro que nessa hora começou a vir muitos outros. E eu falei, são muitos, e a Salve Rainha é muito grande. Eu não vou conseguir. Vou ter que rezar Ave Maria mesmo, que é um pouquinho mais rápido e menor. E aí eu comecei. Não, e eu lembro que quando aconteceu, e eu contei isso pra uma amiga minha, todo mundo riu. E até eu ri, né? Porque assim, a gente. Cara, pra mim era como qualquer outro pesadelo. É Ok, comum, né? comum, né? Passou. Só que depois começou a vir outros. E aí eu falei, cara, isso tá ficando pesado. E aí chegou um momento Mas em que, sequência, assim, tipo, Era todo dia? não Como é que todos é? os dias, passava, tipo, uns 2, 3, vinha de novo. E cada um era de uma forma, sabe? E aí eu comecei a ficar com muito medo. até de dormir. Sim, aí o último foi o mais forte, né? E que eu dormi, só que eu acordei, mas eu não conseguia me mexer, foi tipo uma paralisia. Ah, eu já tive isso E umas isso é duas vezes. muito ruim. Nossa, E aí, quando apareceu, né, o demônio apareceu, eu fiquei, tipo, eu não conseguia falar, não conseguia mexer minhas mãos, meus braços, não conseguia fazer nada. E aí eu lembro que eu comecei a rezar a oração de São Bento e nada. E aí eu lembrei da oração de São Miguel. E eu já tava com olhos abertos, então eu não tava mais dormindo, né? E eu comecei a orar a oração de São Miguel até que eu consegui voltar ao movimento dos braços. Das pernas não, mas aí o dos braços já voltou e graças a Deus, tipo, sumiu.
E ele simplesmente olhava pra mim e ria. E não era feio. Ele não era né, a figura em si, porque a gente tem um pensamento que ele é feio. Ele tem várias caras, né? E essa não era, mas dava muito medo. E eu lembro que eu peguei o celular, agradeci ao pessoal que me ensinou a rezar essa oração de São Miguel. E depois disso, um colega meu chegou e falou assim: Gabriela, você tá fraca de espírito. Você precisa urgente voltar a comungar. Você precisa se confessar. E eu, não, amigo, tudo bem, eu vou me confessar, vou no jardim me confessar essa semana. Eu vim? Não vim. Os sonhos pararam de vir, então eu falei, Ah, se uai, parou de vir, se então parou, tá tudo Então fica eu vou no certo. médico, né? Eu não. só fica doente que faz exame. Eu falei, parou de vir, então tá tudo certo. Acho que agora eu já tô forte, né? E eu lembro que eu vim pra missa, na época tinha as missas do Impossível aqui, e eu vim pra essa missa. E aí nessa missa, eu lembro até hoje, o Frei Josué ele demorou um pouquinho pra entrar, né? Ele não começou em ponto. E aí a primeira coisa que ele falou é: os leões estão ao seu redor ungindo pra te pegar. Mas não foi bem nessas palavras, gente, é porque eu não vou lembrar exatamente. Mas Deus te ama tanto que eles não vão conseguir te ter. Na hora que ele falou isso, eu sabia que era pra mim. Hum. Aí eu comecei a chorar, 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 chorar. E minha mãe olhava pra mim. O que foi? Eu falei, nada não. Agora ela sabe. Porque meus pais não sabiam, né? Não sabem até hoje dessa história, de tudo que eu vivi. Porque, apesar da gente ser próximo, eu sou mais próximo ao meu pai, mas não nessa ligação de falar essas questões. E aí, nesse dia, eu falei, eu preciso me confessar. Aí eu busquei a fila, estava imensa, não consegui me confessar mais uma vez. E eu falei, gente, como assim? Não... Muitas coisas vieram acontecendo até que um momento eu consegui me confessar. Aí eu me confessei, mas entrou essa questão que você falou antes. Eu ainda não me sentia digna. Então, Deus tinha me perdoado, mas acho que eu não tinha ainda me perdoado por tudo, né? Então, às vezes eu ia pra missa e não comungava. Não conseguia comungar. E foi passando. Até que um momento eu consegui, alguns domingos eu conseguia, outros não, porque entra essa questão da gente se sentir pelo menos um pouquinho digno pra poder ir pra fila, né? E aí eu lembro que eu fui chamada pra trabalhar em um encontro no Segue-me, e eu falei, ai, não sei se eu vou. Tipo, não tava muito afim, mas eu falei, tá, chamou, acho que Deus tem alguma coisa pra mim, eu vou. E aí eu caio numa equipe da liturgia que fica o tempo inteiro com o O Santíssimo. Jesus, o E eu Jesus. falei, ele tem algo pra mim. Porque não, eu poderia cair em qualquer outra equipe, né? Mas cai logo na liturgia, Cair intercessão. a intercessão. Acho que você era até dessa época, tava na Ixi, mesma agora, equipe. É porque agora eu não, todas as equipes, né? eu não lembro direito assim. Mas eu lembro que ali, como eu disse, né? Eu tava tão machucada que eu olhava, pra mim tudo aquilo ali era encenação. Eu olhava pros casais, pros tios, falava, isso é encenação. Esse tio aí nem deve amar a mulher. Que isso? Não, eu tava muito machucada, então eu não acreditava. E aí foi no Santíssimo que ele foi, tipo, me moldando, me mostrando o cuidado dos pais com os filhos que tava na equipe, né? Na época tinha uns dois ou era três tios, e todos eles tinham filhos, tinha uma que tinha um bebê novinho, acho que tinha uns 6 meses por aí, e todos eles cuidando do filho. Aí eu vi o cuidado do marido com a mulher, e ele, Deus foi me mostrando que existe o amor entre marido e mulher, só que eu estava com o meu olho no mundo, olhando para o lugar errado. Então, no mundo, realmente, ninguém respeita ninguém. Mas a partir do momento que a gente coloca Deus como centro, tudo muda. E aí ele foi moldando meu coração. Eu lembro que eu chorava, chorava quando eu via alguma coisa assim. Acho que as pessoas pensavam que era por conta do Santíssimo. E claro, também era, mas é porque Deus estava me Tava moldando. trabalhando, né, ali. Isso. E aí, hoje eu não sei se tem mais, só que chegou um momento que teve o Renascer Resgate. Acho O Renascer Resgate eu fiz, mas só teve só uma vez. que foi o que eu fiz. Sim,
Eu fiz esse Renascer Resgate, o Edenilson. Isso. Foi, pra Foi mim, um resgate pra mesmo. mim, olha, pra mim foi tipo assim, foi Deus falando assim, a última pregação da Rose, do Espírito Santo, acho que é lá do Penorte. Penorte, Ceilândia, né, uns lugares assim. Ela é consagrada, né, a Nossa Senhora. Uhum. Se ela vê esse podcast, Deus falou tanto, velho, através dela, na minha vida, na última pregação. Eu acho que eu Na lembro última dessa pregação. pregação. Ela pregava, foi a primeira pregação que eu vi dela. Ela pregando, mandou todo mundo ficar de pé e orando. Eu tava na frente, ela foi a primeira, eu fui a primeira pessoa que ela foi na minha direção, assim, ela tocou no meu peito, assim, ó. Tocou no meu peito, assim. Começou a falar, orar. Aí chega pra mim, olha, Deus quer te fazer um profeta, só que você precisa decidir. E é justamente isso aí. Aonde está o nosso olhar? Aonde está a nossa visão? Às vezes Deus quer fazer uma obra imensa, uma obra linda na nossa vida. Só que o nosso olhar não está voltado para Deus. E naquele momento, ali naquele resgate, meus olhos não estavam voltados para Deus ali, inteiramente, como deveriam estar. E engraçado, tipo assim, as pessoas devem estar pensando assim, cara, mas você tá direto tocando, cantando na missa. Pois é, para você ver que nem toda pessoa que está servindo está realmente em Deus. Está realmente na presença de Deus. Pode muito bem. Uma vez eu ouvi uma pregação de um pregador, ele falava bem assim, olha, pode muito bem acontecer de você ter pessoas no encontro que é 100% espiritual, mas essa pessoa não é espiritual, ela é carnal. Forte. Sim. Ou pode acontecer o contrário. Você pode estar num lugar, num encontro que é totalmente carnal, mas a pessoa é espiritual. A pessoa ela se destaca porque ela é diferente dos demais. Você entende? Ou seja, não é o ambiente, muitas das vezes, né? Em alguns casos, em algumas situações, mas sim o coração. A maneira como você está no momento. E naquele momento, para mim, nesse Renascer Resgate, para mim, o que ela falou para mim naquele dia, me botou uma interrogação muito enorme, muito grande na minha mente, no meu coração. E a primeira e a única questionamento que vem na minha cabeça: o que Deus quer fazer comigo? O que Deus tem para mim? Esse questionamento, Gabriel, me acompanha até hoje. O que Deus tem para mim? E graças a Deus tem esse questionamento, porque é isso que me motiva. Que te move. Que me move, sabe? Eu quero saber, velho. Eu quero saber o que Deus tem. Eu vou pagar pra ver, eu quero fazer. Vai, mostra aí, Deus, vai lá. Faz aí. Faz aí, eu quero ver. Sabe, a gente tem que ter isso. A gente tem que ter isso. Sim. O que Deus quer fazer comigo? A obra. Eu sei que esse Renascer Resgate foi fundamental para minha volta, assim, né, para a igreja, porque foi ali que Deus foi realmente moldando outras coisas que eu tinha, É bom outros ouvir isso, viu? medos. E não foi só eu e você. Acho que quase todo mundo que fez aquele Renascer Resgate tem algo para falar Até que o Caleb aconteceu. tava nesse Renascer Resgate. Foi Até o Caleb. muito, sim. E eu lembro que teve alguns momentos, né, com o Santíssimo, e teve um deles que, em um desses momentos eu repousei. E, nossa, eu chorava tanto, mas era aquele choro de desespero. E aí, quando eu acordei, né, levantei, aí minha amiga falou: Nossa, você caiu tão forte, foi tão estranho. Eu falei: Ah, eu chorei tanto, tava doendo. Tipo, como se Deus realmente estivesse curando algo dentro de mim. E aí, no último dia, teve outro, que eu acho que foi, inclusive, não foi com o Santíssimo, mas foi com essa moça que eu Ah, não sim, a lembro os Rose. A nomes. Rose. E eu também repousei, mas foi um repouso leve. Um repouso que eu chorava, tipo, tranquila. Eu senti o cheiro de Nossa Senhora. Eu senti o manto dela. E eu fui tão ousada. Gente, tem muita pouca fé.
Bem pouca fé. Eu senti que ela estava próxima a mim. Eu falei, se é a senhora mesmo que eu sinta cheiro de rosas. Olha eu, tipo, se é mesmo, eu quero sentir cheiro de rosas. Quer sentir? É. Aí, Cadê porque o eu não cheiro? queria abrir, Cadê? eu não conseguia abrir o olho. Eu tava em um momento muito assim, eu não conseguia. E aí, do nada, veio o cheiro. Eu falei, a senhora está aqui. E aí eu chorei, porque, né, eu pedi uma prova, sendo que não era necessário. E aí eu lembro que quando eu acordei, eu falei assim, pra minha amiga, eu falei, tem rosas aqui, pé de rosas aqui perto? Era lá na chácara da Margarida. Sim, sim, sim. Aí eu, aí ela, não, que eu saiba, não, tem essas plantas aqui, Não, essas mas flores, não mas não é é. rosa. Não é. Aí eu, não, só pra saber mesmo. Falei, Nossa Senhora, tava aquela, eu sei, né? Essa minha amiga falou, eu sei. E aí, assim, é importante a gente deixar claro que às vezes o povo pensa que quando a gente sai da igreja, né? Sai da igreja, não sai da igreja, mas assim, quando a gente desvia o nosso caminho, o nosso olhar, as pessoas acham que é fácil voltar ou que é rápido, e não é. Então, eu demorei todo esse tempo, passei por todos esses encontros de Renascer Resgate, Segue-me, né, trabalhando. Então, foi muitos momentos e ainda assim eu não estava 100% firme no que Deus queria. O que Deus queria não, né? Eu me entregar para o que Deus realmente me pedia. Igual a mulher perguntou para você, a gente fica aí agora, eu tenho que tomar essa decisão. E aí veio o quê? Pandemia. Nossa, gente, na pandemia foi um Aleluia. momento que, assim, a pandemia não foi boa pra ninguém, óbvio, né? A gente teve pessoas que perderam, muitas pessoas queridas e tudo mais. Só que eu falo que a pandemia pra mim foi onde abriu os meus olhos. Naquele momento que fechou tudo e a gente não podia sair de casa, a gente não podia ir pra missa. Isso assustou. Isso me Isso assustou assustou. muito. E aí, quando o Edenilson me perguntou se eu comungava, eu falei que não, eu só lembrei dessa época da pandemia, porque, igual eu falei pro Elian, eu cheguei a me confessar, mas eu não me sentia digna pra comungar e tal. Aí, às vezes, quando a gente tá voltando, aí às vezes a gente vai pra missa, aí às vezes cria muitas amizades, eu não sei de onde vem tanta amizade quando a gente tá assim, no caminho errado, no mundo, assim. É É assim muita mesmo. amizade. Né? Então, É tinha hora assim que eu mesmo. ainda ia, né? Tinha hora que eu ainda ia pra algumas festas e tal. E aí, quando veio a pandemia, e, e aí todo mundo teve que participar da Santa Missa, né? Assistindo. Não podia, Pela televisão. pela televisão. E aí, naquele momento, eu chorava na hora da comunhão. Porque eu falava, agora não é porque eu não quero comungar, agora é porque eu não posso. Não me é permitido, porque eu não posso ir até ele. E aí, naquele momento, doeu. Porque já não era uma escolha minha, igual quando a gente vai pra missa e fala: Ah, não tô me sentindo digna, não vou comungar. Ah, não me confessei, tô em pecado. No momento da pandemia, você dava. não dava. Então, naquele momento eu chorava tanto, eu falava: Senhor, nunca mais vou deixar de te comungar. Que esse momento, tudo que eu pedi era isso, que esse momento passe. Que Sabe, eu percebi você falando, eu percebi que a pandemia era um negócio sério numa celebração que eu assisti na Canção Nova, onde eles colocaram umas fotos de umas pessoas nas cadeiras. Naquele dia que eu assisti aquela missa, eu chorei também e eu notei que não era brincadeira, que o negócio era sério, porque tinha um padre, um sacerdote, celebrando pra um monte de cadeira vazia com foto de gente ali. Cara, o que tá acontecendo no mundo não é brincadeira. E logo em seguida, no dia seguinte, eu lembro como se fosse hoje, o Santo Padre, ele fez uma homilia pro Vaticano inteiro vazio, assim, só o pátio, ginásio gigante, vazio, e ele A Praça de celebrando São Pedro vazia. sim, ninguém. E ali eu percebi. E me bateu, assim, esse mesmo sentimento que você tá falando, me veio na memória, assim, de assim, será que eu vou ter oportunidade de sentir Jesus novamente comigo? E eu lembro que nesse período eu quis entrar na Pascom, porque a Pascom ainda era ainda participava. ainda Eu pensei a mesma coisa. Eu falei, gente, por que que eu não canto? Porque eu tenho que buscar alguma Pois é. coisa pra eu Aí poder ir nessa... pra missa. Mas eu falei, não, não dá, né? Querer entrar em uma pastoral só por conta disso. já era tarde. Já era tarde. Querendo Porque... pegar os caminhos aí, Não, né? tanto que a Pascom, lá do Friburgo, já tava preenchida.
foi muito rápido, rapidinho preencheu. Assim, não Uhum. precisava de mais ninguém. Hum, Tava cheia. Não precisa. Não, hoje precisa. Hoje tá defasado lá. Inclusive, o nosso podcast, a gente começou numa quaresma, né? Há 5 anos atrás. E a gente passou pelo período de pandemia. E aí eu lembro que no ano seguinte eu ia fazer o podcast. Só que quando começou a quaresma, mandaram um decreto onde as pessoas não podiam uma triscar na outra, tinha que usar Nossa, máscara. isso aí. E aí vocês contam. A gente tem 5 anos de podcast e 4 temporadas. É por esse motivo. Por conta da pandemia. Pois é. E aí eu sei que nessa época eu chorava e eu falava pra Deus, eu falei, Senhor, que tudo isso passe. Porque era uma coisa assim que parecia que nunca ia ter fim. Não tinha ainda pensado em vacina, as ruas estavam vazias, o mercado também já tava tudo vazio, né? Aí eu lembro que eu falava, Senhor, me dá a oportunidade de poder comungar. Eu prometo que eu nunca mais vou deixar de comungar. Tipo, sabe, eu senti uma saudade tão grande que aí logo depois passou um tempo e aí liberaram Uhum. pra poder ir pra missa, né? Eu não lembro agora quanto tempo, mas foram alguns meses. Demorou bastante. Demorou. Foram uns 8 meses. Demorou. E aí, quando liberaram, era. Não sei como funciona. Ah, não. Aqui na Santo Antônio, eu acho que eles iam colocando quando enchia, acabava. Tinha que ir embora, né? Era isso aí. Lá no Friburgo, eles fizeram tipo chamada. Então, você dava um nome pra ir pra missa. Então, você dava o nome, eles Era olhavam se marcado, no caso. era. Aí a gente marcava, não, eu vou pra missa das 7, vou pra das 9. Aí era tudo marcado e a pessoa na frente ficava olhando se você estava ali, o seu nome estava na lista e você Posso entrava. colocar só umas aspas aqui? Ah, O que você falou é verdade. Aqui eu lembro, era adesivo. Tinha uns adesivos no banco e aí tinha que um ficar no adesivo, outro ficar no outro. Quando lotava. Sim, Você lembra disso? lembro disso aí, lembro disso aí. Durante a semana, a missa era lotada. Lotada. Você vai hoje na missa que tá aberta lá? vazia. Não tem ninguém. A missa durante a semana, hoje em dia, se bater 50 pessoas é muito. Naquele tempo, era tipo 200 pessoas querendo entrar e não podia. Ou seja, é necessário Deus. Tá. Eu entendi o que você ia falar. É. É, às vezes o silêncio é melhor, né? Mas assim, eu sentia, eu chorava demais, principalmente nesse momento, porque aí lá no Friburgo era cadeira, não é banco igual aqui, né, na época. Então eles colocaram várias cadeiras separadas, e aí, se eu não me engano, eram umas 80 pessoas que podia. Uhum. Nossa, eu lembro, eu fiquei tão feliz no dia que eu consegui marcar pra poder ir, que eu até postei no Instagram. Eu falei, vamos à casa do Senhor, toda feliz. Gente, sério. E era uma alegria, assim, que eu falei, gente, por que que antes eu não tinha essa alegria toda, né, pra ir? E até hoje, às vezes, eu me questiono, porque às vezes a gente vai pra missa, mas não dessa alegria que a gente tinha na época da pandemia, de falar, nossa, hoje é a minha vez de estar lá com ele. E aí eu lembro que eu fui, comunguei, fiquei muito feliz. E aí depois disso, Deus foi me voltando os meus sonhos, né? O sonho de casar, de ter uma família, de até na parte profissional, né? Uhum. Porque quando a gente fica tão assim no mundo que a gente até esquece disso. Só vai vivendo. Vivendo, não, sobrevivendo, né? E aí eu lembro que eu comecei a vir para as missas aqui no jardim. Eu comecei a participar das missas diária, nesse período eu tava na missa diária. E eu lembro que eu olhava às vezes para as mães com filho, aí eu falava, quando que vai chegar a minha hora? Aí às vezes eu via o marido e a mulher, eu falava, quanto será que vou casar? Tipo, eu começava a falar pra Deus, está demorando tanto. Todo mundo da minha época, tipo, da minha idade assim já casou. E eu questionava. E eu sempre fui uma pessoa assim que quis a castidade, né? Então, eh, eu demorei muito até chegar ao momento que eu perdi, né? E foi um momento muito triste, né? E como eu falei, eu sempre fui muito amiga dos meus pais, então eu falei pra eles. E quando veio essa questão de eu querer voltar para Deus e voltar à aliança, eu entreguei isso pra ele também. Eu falei, eu não quero mais. E eu lembro que eu falei pra ele, Senhor, o meu bem mais precioso eu não tenho mais. Então agora eu nunca tinha passado a noite, assim, dormido, né, com alguém. E eu falei, então eu vou te entregar isso.
não vou dormir com ninguém. A pessoa que eu dormir, passar uma noite é a pessoa que eu vou me casar. Eu, eu fiz esse combinado com Deus, assim. Eu sei que pra ele talvez isso não era tão importante, mas pra mim era, Ah, com certeza é, viu? entendeu? E aí eu lembro que eu ficava, não, mas eu não tô conseguindo, não tem ninguém. Quem vai querer namorar um namoro santo? Quem vai. Porque era muito raro, até hoje, né? É complicado. E eu lembro. Tem um do Frejus. Desculpa, Gabi, te Hã? cortar. Mas eu lembrei de um corte do Frejus que ele tava num podcast conversando assim. E o entrevistador carioca, que era do Pânico, ele falava, né? Ah, mas isso daí é obrigação. O homem e a mulher têm uma relação. Aí o Frejus fala assim: você tem Não. que desagradar o mundo e agradar a Deus. Aí o Frejus fala: é N- exatamente o que você falou agora. E eu sofria porque eu falava, Senhor, quem vai ser meu José? E eu começava, tipo, a pedir, né? E nesse período eu tive um relacionamento que eu achei que se eu não tivesse, né, uma relação com essa pessoa, ela, tipo, não ficaria comigo. Então eu me sujeitei a isso e no fim só quebrei a cara. A gente sempre quebra a cara quando a gente não segue o que Deus fala. E aí foi quando Deus falou: Eu já não te disse, filha, que vai ter o seu momento? Fica calma, confia. E eu falei: Tá bom, Senhor. Dessa vez eu vou seguir certinho. Vai ficar ali, Vou ó, ficar na certinho. risca. E aí, depois desse momento, eu lembro que todas as vezes que eu comungava pelo meu esposo, sem nem conhecer. Porque eu não tava namorando ninguém, né? Nem sabia quem seria. Mas eu, sempre que eu comungava, eu falava: Senhor, eu comungo pelo meu futuro marido. Comungo pelo meu futuro esposo. Hum. Sempre eu fazia. E aí, até que chegou o momento que eu conheci, né? A pessoa que hoje eu sou casada. Inclusive, eu conheci ele aqui no jardim. Uma amiga em comum apresentou e eu falei, eu não gostei desse menino, não. Falei pra ela, não, não quero não. Ele também não gostou de mim Que bem. e foi ótimo, né? Tá certo. Aí até que chegou o momento que ele falou, vamos sair? Eu falei, ai, não sei. Aí ele, vamos pra missa? Eu falei, tá bom então, vamos. Aí a gente veio pra missa e aí naquela missa eu senti algo diferente, porque ele chegou primeiro, eu cheguei atrasada. Aí nessa época, ainda era assim, pandemia ao ponto de ter que usar máscara. Podia vir pra missa, mas tinha que usar máscara. Bancos eram distantes, né? Aqui ainda era assim também. Cada um em um lado, né? E o de trás no meio. Aí ele sentou em uma ponta, eu sentei na outra, e aí ele me deu a mão, assim, aí eu peguei na mão dele, ele tava segurando um terço, e aí naquele momento eu senti uma coisa diferente. Eu falei, oxi, eu nem gosto desse menino, como é que eu tô sentindo uma coisa assim É diferente? ele. Foi tipo isso, Deus falando, calma, filha, você não gostou, mas é esse, tá? E aí eu lembro que a gente foi sair e continuou saindo e tal, e aí chegou um momento que eu falei, eu preciso te contar algo. E ele é o quê? Eu falei, é algo muito decisivo, eu não sei, assim, não De sei. primeira, assim. A gente tava saindo, ele meio que queria namorar, né? Não, a primeira vez não, foi a segunda vez que a gente saiu. Aham. A segunda, é bem recente, né? Segunda vez. Segunda vez Mas é bem, né? Bem decisivo. Mas eu tava muito decidida. Aí eu peguei e falei, olha, e eu morrendo de rir, porque eu tava tão nervosa. E ele, o que é? Eu falei, é o seguinte, é porque eu tenho um trato com Deus e eu só tenho relação depois do casamento. Aí ele olhou e falou assim, tá bom. Aí eu falei, não, mas eu tô falando sério, não tô brincando. Você não vai conseguir. Aí ele, porque assim, o meu esposo, ele já morou junto, né, com uma outra mulher antes. Então eu falei, como que ele vai conseguir? Aí eu lembro que eu me confessei. Ele falou, não, eu vou tentar. Tipo, tudo bem, eu tento com você. Aí eu lembro que eu confessei. Na época, o pároco, né, do Friburgo era o bispo. Uhum. E eu lembro que eu me confessei com ele e comecei a conversar e contei essa situação. Ele falou assim, mas você tá querendo colocar uma coisa que é dele? Você tá preocupada com ele? Se ele falou que vai tentar, que ele... Aí o problema é dele, não é seu. Se ele quer tentar, ele vai tentar. Aí eu falei, é verdade. Eu não tenho que ficar me preocupando com isso. Deixa o homem tentar. E assim, um ponto importante, né, que antes, eu até botei isso no meu status esses dias, né, no dia de São José.
Eu não conheci o Rogério ainda, que é o meu marido. Eu lembro que tava na missa de São José aqui. E aí eu lembro que o padre, na época, falou assim: faça um pedido para São José. E eu sempre escutava o povo falando: você quer um marido bom, peça a São José. O povo fala É isso, né? verdade. Aí eu lembro que eu pedi para São José, né? Eu falei: Senhor, pedi para Deus, pedi para São José. Falei: manda um esposo, né? E falei como era, que Manda um esposo. manda um Manda aí, esposo, Deus. Manda aí, um bom esposo, né? E aí eu lembro que quando eu olhei pro céu, tinha uma lua linda, uma lua cheia, linda, linda. E aí eu comecei a chorar, que eu falei, é a minha É o resposta, sinal. é a minha É o resposta. sinal que ela precisava. Isso. Só que demorou chegar, né? Mas chegou, gente. Deu certo. Tô casada. E aí, assim, não posso dizer que eu e ele, né, a gente conseguiu toda a relação 100%, mas a gente tentou ao máximo um namoro santo. E eu acredito que isso nos aproximou muito mais de Deus, né? E aí hoje a gente casou e eu e Denilson falando do casamento dele, né? Das fotos, chorando. Eu lembro que no meu eu já não chorava porque por conta de poder comungar, porque eu já comungava, né? Mas eu chorava em gratidão por tudo que ele tinha feito, por ele ter cumprido o que ele me prometeu. Porque é muito difícil quando alguém promete uma coisa pra você e aí você fica na expectativa, mas você não sabe quando. E quando Deus promete algo pra nós, é assim. Ele olha, igual, né? Elian, vou te fazer profeta. Mas você não sabe quando, como É, vai ser. E aí você fica. Então, assim, ele já tinha me prometido um marido. E ele tinha falado: calma, sua hora vai chegar. Espera. Eu, tá bom, vou esperar. E quando aconteceu e eu me casei, e naquele momento ali a gente comungando juntos, né, casados, eu só chorava de gratidão. Eu falava, Senhor, obrigada. Muito obrigada por o Senhor ter sido fiel à sua promessa. E ele foi fiel até mais assim. A gente às vezes não se sente merecedor, né? A Sim. gente entra num ciclo onde Deus não me ama mais, Deus não tá mais nem aí, eu já aprontei demais, já não sou mais digno. Tem até uma passagem que fala que tudo que a gente desligar na terra vai ser desligado no céu, né? Então, às vezes a gente se culpa por isso. E quando Uhum. Deus cumpre, a gente volta lá atrás, lá no Velho Testamento, e vê que de fato ele é um Deus de promessa, né? Um Deus que exatamente. cumpre exatamente aquilo que ele nos prometeu. Pode demorar, porque o tempo de Deus é diferente do nosso Do tempo. nosso. Mas que ele vai cumprir tudo aquilo que ele colocou um dia nos nossos corações. Ele colocou que uma vontade no meu coração mesmo de casar, assim, de ter uma filha, uma família, de fazer diferente do que fizeram comigo, que foi o caso do meu pai, né? Meu pai foi embora. E eu sempre quis mostrar assim, cara, eu quero fazer aquilo que eu não tive a oportunidade de ter. Quero ser diferente. E quando minha filha nasceu, é, eu lembro que a primeira vez que eu peguei ela no colo, assim, eu falei, olhando no rostinho dela, eu falei, eu vou fazer de você a princesa do papai. É tudo aquilo ali que eu queria. E aí a gente teve um momento conturbado na nossa relação, eu e hoje minha esposa, né? Na época não era. A gente ficou sem se falar um ano e a gente não tinha contato. Pra você ter ideia, a gente conversava via e-mail. Era bloqueado em tudo. A gente conversava via e-mail. Eu enviava uma carta. Caramba. Neste final de semana estou aí vendo. Irei ver a Maria. Era, era desse Bem nível, assim. formal. Vixe, Era desse mas nível que a gente parecendo um conversava. advogado mandando Era. e-mail, viu? O negócio era terrível, cara. Mas aí a gente. é, Deus, ele escreve certo por linhas tortas, de fato. E aí a gente foi se aproximando. Eu lembro que quando a Maria completou um ano de idade, eu fiz uma festa. Tipo, seria bem na época que eu peguei todo o meu salário e fiz uma festa na minha casa pra Maria. E desde esse dia a gente foi se aproximando, e eu morava sozinho já. E aí a gente vinha conversando. E com 2 meses, 3 meses que a gente vinha conversando, eu falei, quer saber? Vou chamar ela pra Caldas. Falei, você quer ir pra Caldas? Porque eu queria levar a Maria, só que sem intenção, assim. Queria levar a Maria
E aí, não tem como, né? Porque homem, mulher, não, eu sei lá, cuidar de um bebê aí, que eu vou fazer isso. Aí, cara, eu lembro que eu falei assim, você vai comigo e você fica lá no seu canto. Aí a gente foi, né, nesse período de chegar entre o momento de ir pra Caldas até, a gente foi se reaproximando, reaproximando, beleza, se reaproximando. Chegou lá, eu ia pedir ela em namoro lá, pra gente tentar alguma coisa, mas na hora de comprar as alianças eu falei, cara, eu quer saber? Me dá uma aliança dourada aí. E fui decidir. Eita. Hoje. Hum. Chegar em casa e pedir ela em casamento. E ela aceitou. E hoje nós estamos aí 4 anos, vai fazer 4 anos. A gente mora junto já e a gente tem uma filha linda, que é o amor das nossas vidas. E também tem o nosso casamento, que é o primordial. E assim, a promessa de Deus se cumpriu na minha vida dessa forma, dessa maneira. E a gente precisou passar por tudo isso. Eu precisei, como ser humano. Durante esse período que a gente ficou separado, eu me relacionei com outras pessoas e eu vi que é, não adianta querer ser só eu, sabe? O que eu quero, aonde eu quero, não tem graça. Tem que ser aquilo que Deus prometeu. E Deus me fez uma promessa e ele cumpriu. Então, você falando aí, né? Eu lembro tudo assim, que eu passei até receber aquilo que. Demorou, tá? Demorou, eu consigo sentir até hoje, assim, cara, eu passei por esses momentos porque Deus tinha um plano na minha vida. Mas tudo isso edifica a minha casa hoje. Tudo isso eu sei como ter. Eu não entro mais em situações arriscadas assim, isso pode afetar o meu casamento. Não, não tem. A minha esposa, ela. Eu vou pra academia, tem essas bobagens, vai pro futebol, não vai. Cara, qualquer lugar que eu vou, minha esposa, ela sabe porque ela me conhece, a gente tem esse compromisso. Amor, vou pra academia, eu vou jogar bola com os amigos, eu vou fazer alguma coisa com o pessoal do trabalho. Ela sabe, ela tem respeito por mim e isso é muito bom, porque a gente colocou Deus na frente de tudo, assim. Então, é pregar para as pessoas aquilo que eu vivo verdadeiramente. E eu vivo isso. Eu vivo esse Jesus aonde eu possa é, ser consolado por ele, ser amado por ele. Então, ter uma casa hoje que é amada por Jesus, levar minha filha à missa para ela conhecer Jesus diariamente ou semanalmente, é muito gratificante. E estar aqui falando também de Jesus, cara, para mim é o primordial. Mas tudo isso porque em nenhum momento eu deixei o inimigo colocar na minha cabeça que Deus não ia cumprir a promessa dele, que eu era inferior, ou que eu preciso estar na rua, com status, com isso, com aquilo. A minha casa é edificada para Deus, e somente isso que importa. Amém, Amém. amém. Você falava na questão, né, de... É sempre assim, né? O caminho de Deus. Ele é sempre o melhor caminho para cada um de nós. Eu acho muito... Eu acho isso muito interessante porque... Por que que eu falo isso? Muitas das vezes, em determinados momentos da nossa vida, nós duvidamos de Deus. Nós duvidamos porque Deus às vezes não faz da maneira que, né, que a gente espera. Não faz da maneira que a gente espera que fosse, né? Você fala, você tocou no assunto na questão que a Rose falava. Você vai ser um profeta, só que você precisa decidir. Quando ela falou isso, me veio muita coisa na minha cabeça. Muitas questões na minha cabeça, tipo assim, muitas questões do meu coração, da minha vida, sabe? Pessoal mesmo. Você precisa decidir. Você precisa decidir. Deus tem muito para sua vida, Elian. Só que você precisa decidir. Tem que decidir, Elian. Elian tem que andar nos meus caminhos. Elian tem que parar com isso. Elian tem que fazer assim, sabe? São decisões que você vai tomando na sua vida, que vai construindo o homem novo. Sim. Que vai construindo um homem novo. A palavra de Deus, ela diz bem assim, né? Jesus fala bem assim: não tem como você colocar um vinho novo em odres, em vasilhas, né? Velhas. Velhas. Porque senão ela se rompe, né? E não aguenta, não fica Não ali. aguento. É vinho novo em odre Odre novos. novos. Ou seja, para que haja o novo de Deus na minha vida,
Eu falo infelizmente, né? Mas infelizmente no sentido, tipo assim, de quem tá largando os vícios, tá largando as coisas. Infelizmente você vai ter que deixar. Mas olhando pro lado de Deus, felizmente você vai ter que deixar. Vai ter que deixar os vícios, vai ter que deixar tudo quanto é tipo de coisa que não provém de Deus para seguir a vontade. Isso se você quiser saber o que Deus quer, o que Deus tem para você. Eu vi uma homilia do que o Frei Cristiano dava, e ele falava sobre aquela passagem, né, de Moisés, quando ele abriu o Mar Vermelho, é a mais conhecida, né? E eu achei interessante ele tocar nesse ponto, né, nessa entrelinha. E diz bem assim, né, quando o povo do Egito estava, né, diante do Mar Vermelho, e logo atrás vinha, né, o faraó com seus soldados, né, com seus cavaleiros ali, tudo no ponto de matar, né, o povo ali e tal. E Deus, e ele falava, e Moisés falava com Deus, e agora? E agora? O que que o Senhor vai fazer e tal, não sei o quê. E Deus vai lá e fala, e Deus não fala, tipo assim, bate com o cajado e no mar que o mar vai se abrir. Ele fala, põe-se a caminho. E a palavra diz que à medida que Moisés foi andando, o mar foi se abrindo. Ou seja, o que Deus fala para cada um de nós, às vezes, a gente não tá vendo nada. Não tá vendo nada acontecendo na nossa vida. Mas não tá vendo nada porque a gente não põe a caminho. Não se põe a caminho. Não dá o primeiro passo de renunciar. Tipo assim, não paga para ver. Sabe? Não paga para ver para Deus fazer na nossa vida. O que eu tô querendo dizer é o que? É pra gente dar uma chance para Deus fazer na nossa vida. Dá uma chance para Deus surpreender a sua vida. Para Deus surpreender a sua história, sabe? Do o que Ele pode fazer. Eu falo assim que não posso falar que eu tô 100%, né, livre de todos os meus vícios. Mas é aquela coisa que eu até partilhei uma vez com o Edenilson, né? Eu já não sou mais o mesmo de antes. Eu posso não ser 100%, mas eu não sou mais o mesmo. Sim. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu não sou mais o mesmo. Mas à medida que vou caminhando com Jesus e aprendendo, eu vou renunciando cada vez mais. E à medida que eu vou renunciando, vou perdendo para o mundo, eu vou ganhando para Deus. E é importante quando você toca nesse assunto, porque eu não sei pra você, mas quando Deus nos mostra algo que não agrada a Ele, de início a gente pode, ai, nossa, isso. Mas depois é algo que é tirado que não vai fazer Sim, falta. é Não assim. sente falta. Eu até compartilhei isso com uma amiga há um tempo atrás, eh, que eu sou consagrada, né, a Nossa Senhora, e ela se consagrou. E a gente conversando sobre isso. Aí eu falei, e aí, sentiu alguma diferença? Aí ela, não, tô normal. Eu falei, não, a gente se sente normal mesmo, né? Mas Não é algumas nada, coisas, né? nada, né, sobrenatural assim. Mas você percebeu que algumas coisas que antes você fazia hoje pra você não tem mais sentido? Aí ela parou, pensou, ela, é mesmo? Falei, e comigo foi assim. Então, são coisas que vai sendo tiradas que a gente sem dor. Tipo, você não sente, não é algo que, você não pode mais. Vou dar esse exemplo, porque aí depois o povo assiste esse podcast e aí pode achar que a gente tem uma vida perfeita, e não é, gente. Não, não é, ô, Deus meu o querido. livre. Ô, Então, assim, quando eu falo que eu tava numa vida mundana, era uma vida que eu só olhava pra carne. Isso não significa que hoje, pelo fato de eu estar mais próxima de Deus, não significa que eu não vou para as festas. Eu gosto de ir para, às vezes, algum show de algum artista. Eu gosto de às vezes, ir para algum bar com meu esposo ou com algumas amigas. Isso para mim é normal, mas tudo na medida. Então, assim, o que para mim antes eu precisava beber para ficar embriagada, sem nem saber como cheguei em casa, hoje para mim não faz sentido. Se eu começar a beber e eu ver que eu tô perdendo um pouco a noção, isso pra mim, eu já fico agoniada, entendeu? Eu não gosto mais. Então, assim, entra nessa questão. O que antes pra você era normal, sentar e vou dar esse exemplo, né, da bebida, de beber,
E enquanto tiver bebida no cu, ele vai beber. Hoje, pra mim, isso não faz sentido. Então, é uma coisa que foi tirada de mim, esse desejo, e eu não sinto falta. Então, a mesma coisa, eu acredito que entra no caso de muita gente, quando tem um vício, né? Então, Deus vai moldando, vai tirando aos poucos, até Exatamente. chegar um momento que para você não vai fazer sentido e não vai sentir dor. E essa questão da promessa, eu lembro que eu sempre tive o sonho de casar, né? E aí eu lembro que uma vez eu escutei alguém falando, não sei o quê, sobre ser freira. Aí eu falei, mas não é isso que eu quero. Aí eu lembro que eu comentei com uma amiga, eu falei, nossa, mas eu tenho tanta vontade de casar. Já pensou se Deus quer que eu seja freira? Como que vai ser isso? Aí ela, Gabi, Deus não vai te dar um desejo que você não possa cumprir. E se você tá com desejo de ser, né, de casar e tudo mais, e ele quer que você seja freira, e ela era evangélica, tá, gente? Essa é minha amiga. Era não, ela ainda é. Aí ela falou assim, mas se Deus quiser que você seja freira, ele vai tirar esse seu desejo do casamento. Aí eu, então tá bom. Eu era bem novinha na Deus época, né? trabalha o coração. Vai trabalhando no Deus coração. trabalha o coração. Mas quando ele coloca esse desejo, né? Por exemplo, no meu caso, do Edenilson, que é de casar, de construir uma família, por mais que pareça distante, porque às vezes você nem conhece alguém ainda, tá solteiro, mas quando você confia, Deus vai moldando, vai mexendo os pauzinhos dele. Eu falo assim. É, aí do Vai nada mexendo nos aparece. pauzinhos, né? Uma hora chega, é igual você falou, né? Vai andando e vai Sim. abrindo os caminhos. Então, se é um desejo do seu coração e é um sonho que Deus tem para sua vida também, vai acontecer. Então, as pessoas têm que. E assim, não deixar. Não lembro agora se foi o Edenilson ou foi você que comentou sobre. Acho que foi o Edenilson, que não deixava o inimigo ficar mexendo, né, com esse sonho dele de ser pai e tudo Sim, mais. sim. Então, assim, no meu caso, quando eu tava na espera, ele vinha falar muitas mentiras pra mim. O demônio falava muitas. Que eu não ia conseguir, que isso era coisa de besta, que não sei o quê. Falava tanta coisa. E aí, ao mesmo tempo, eu falava, não, mas se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, ao mesmo tempo que eu escutava, eu vinha com esse pensamento: Deus vai cumprir, porque ele não vai. Aí eu sempre gosto de lembrar: Deus não é um homem de fazer promessa e não cumprir. Tem até uma música que fala, né? Deus não é Deus um. de aliança. É Deus de aliança. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir. Pode acontecer, tipo, de você, ele ama e prometer uma coisa e não cumprir, mas Deus não. Então, eu sempre, quando eu começo a me questionar alguma coisa, porque até hoje é assim, né? A gente tem os nossos sonhos e às vezes começa, não vai acontecer. Eu falo, não, mas Deus me prometeu, né? E ele vai Vai cumprir, cumprir. Aleluia. porque é uma questão que quando a gente para, o William tocou nisso, né? De às vezes comungar e ficar quieto, né? Em silêncio. Eu gosto muito de fazer isso também. Eu tenho o meu momento de conversar na comunhão e tenho o momento de me calar. É bom demais, É muito bom, porque Nossa, nesse é muito momento bom, a velho. gente escuta muito. Às vezes a gente escuta até o que não quer. Acho que a É, maioria das vezes. É, mas a gente escuta muito. E aí nesse momento a gente fala, é isso. Então uma pessoa. O Frei Gilson até fala muito, né, sobre o silêncio. Porque é isso. Se a gente não ficar em silêncio, a gente não escuta o que Deus quer. Então a gente só vai seguindo o que a gente acha. é. Eu acho interessante porque o silêncio. Eu gosto muito do silêncio porque hoje em dia, voltando nas questões dos vícios, né? Essas coisas assim. Há uns anos atrás, os vícios estavam muito aflorados dentro de mim. Muito mesmo. Muito aflorado. Muito, muito mesmo. Hoje, não vou te falar que não tá, mas eu tô com um pensamento assim de, cara, não isso cansa, sabe? O pecado, Edenilson, os vícios, isso cansa a alma. E você vai chegando no nível, você vai enxergando que isso realmente é algo que não é tipo assim algo que vai adicionar algo na sua vida. Você pode até continuar ali
fazendo, tal, se viciando e tal, mas, sabe, mas você vai olhando assim, cara, mas isso não é, não é mais, tipo, parece que vai perdendo a força. Não sei se você consegue me Uhum. entender, você vai perdendo a força, sabe? E vendo essa questão do silêncio, né? A gente muitas das vezes é até meio contraditório para quem, né, já me conhece. Eu sou bem explosivo na hora de orar, assim, eu gosto de ter liberdade, de falar, assim, mas hoje eu tô preferindo, sabe, nos meus momentos pessoais mesmo, no silêncio. E o terço, a oração do Santo Terço está me ajudando muito a ter essa escuta na hora do silêncio, sabe? Quando muitas das vezes a gente não tem muitas coisas. Na maioria das vezes eu não tenho muitas coisas para falar para Deus. Mas eu tô ali, na minha Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós. Sabe, na oração do Santo Texto. E enquanto eu vou rezando, não sei se é assim com você, mas eu vou meditando na minha vida. Vai vindo um monte de coisa, sabe, no meu coração, um monte de coisa na minha mente. Vai vindo sobre a minha família, sabe, sobre a minha casa, o meu futuro, o meu presente, o meu passado. E ali na Ave Maria eu vou entregando para Deus. Eu vou entregando para Deus. E graças a Deus, né, hoje eu tô tendo digamos que uma aproximação a mais. Eu tô recorrendo mais à grande mãe de Deus, a Nossa Senhora. Amém. Coisa que, tipo assim, antigamente eu não tinha muita proximidade com Nossa Senhora. Mas de uns tempos pra cá, esse questionamento acabou surgindo também dentro de mim. Sabe, de, de recorrer mais à mãe. De recorrer. Eu tava na. Começou assim, né? Eu tava na Assembleia Geral, né? No mês passado do Renascer, Uhum. lá em Santo Antônio Descoberto. Longe, hein, amigo? Lá em Santo Antônio Descoberto. E a pregação sobre Nossa Senhora foi até a da Marcinha. Eu nunca tinha visto a Marcinha pregar daquele jeito. Aqui, canta. Nunca tinha visto ela pregar sobre Nossa. Eu já vi ela pregando sobre outros temas, Outros temas, né? mas sobre Nossa Senhora, Edenilson, Coisa que de. pregação! Que pregação! Ela pregava, sabe, com uma vontade, sabe, não que os outros temas não sejam, né, sem vontade, não é isso, mas assim, mas quando falava sobre Nossa Senhora, sabe, um amor, sabe, uma vontade, sabe, de dar a vida mesmo, sabe, naquela pregação. Uhum. E teve um momento lá que eles fizeram, né, pediu para todo mundo fechar os olhos e tal, ficou de olho fechado. E eu falando, tipo, eu falava eu só citava, né, Nossa Senhora assim, mãe, intercede. Só isso, mãe, intercede. Intercede pela minha vida, intercede pela minha casa, pela minha causa. Aí eu meio que fazia assim, meio que mascarava, né, Nossa Senhora pra falar com o Espírito Santo. Só pra dizer que, tipo assim, né, tá recorrendo a Nossa Senhora, né? Só que Nossa Senhora é esperta. Né? Bem assim, eu falava, pela intercessão de Nossa Senhora, Espírito Santo, eu queria falar, tipo, né, e falava com o Espírito Santo. Mas só que dessa vez foi diferente. E eu falava assim, não, dessa vez não, você vai deixar de lado um pouco, né? Falar com Deus Pai, Jesus, Espírito Santo, e vai falar com a mãe. Vai falar com Nossa Senhora. Cara, quando chegou nesse momento, eu não sabia o que falar. Tipo, com o Espírito Santo, derrama teu fogo, e a unção de Deus, e o amor do Pai, o sangue do Cordeiro, que não sei o quê. Aí com Nossa Senhora mãe, é, assim, né, Fala aí, intimidade. então, né, Ia. sabe, e assim, eu ficava aquela coisa assim, e ficava tipo assim, aí teve esse momento assim, no meio daquele silêncio, sem saber falar nada, né? Eu só falava, mãe, eu tô aqui. Eu não tenho nada pra falar com a senhora. Tenho nada, nada, nada. Mas eu tô aqui. E aí, nesse momento, me viu uma visão de como se Nossa Senhora estivesse na minha frente, assim, ó.
e ela segurava meio que aqui, ó, nos meus braços assim, e encostava a testa dela na minha. E ficava. Não falava nada também. E ficava ali. E aí eu pedi discernimento a Deus, o que que era aquilo ali? E não veio nada, mas só que aquela imagem ficou na minha cabeça. E desde então eu tenho, tipo, buscado mais pelo menos um pouco mais, a intercessão da mãe. E isso é importante por quê? Porque eu acho que isso influencia muito para quem quer se libertar de algo, de algum vício, de alguma coisa, de algo que quer se livrar, que está prendendo ele no mundo. Sabe? Hoje eu tenho uma imagem, do Eloy, e ela é muito antiga, a de Nossa Senhora da Rosa Mística. Olha, é linda essa imagem. Não sei se você lembra dessa imagem das antigas do Eloy, que acho que os Cornélios botavam ali. Essa Uhum. imagem tá lá em casa até hoje. Até hoje, essa imagem ficou comigo. Tipo assim, poderia ter ficado na mão de qualquer coordenador, poderia ter ficado na igreja, mas tá lá em casa. Devolvo. Tá lá em casa. Devolver não, viu? Tá lá em casa. E toda vez quando eu vou rezar o texto, eu olho pra imagem, ô mãe, me ensina a. Me ensina a como viver os propósitos do seu filho. Me ensina. Do mesmo jeito que eu fiz na Assembleia, sabe? Se voltar mesmo pra mãe, pra falar com a mãe mesmo, sem essa de. Não, eu sei que Nossa Senhora intercede, mas que isso, tipo assim, às vezes a gente mascara, né? A gente, a Senhora intercede, Nossa Senhora intercede, intercede. Sim, ela intercede, mas cadê a sua intimidade com a mãe? Cadê a sua intimidade com Nossa Senhora? E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a fazer isso. E eu tenho notado uma certa diferença que eu não sei explicar. Uma certa diferença que eu não sei explicar no meu dia a dia, no meu espiritual. Né? Hoje eu fui me confessar, né, na igreja. E eu notei que, tipo assim, às vezes a gente se prende por algo muito pequeno. Às vezes a gente perde a graça de Deus por algo muito pequeno. Mas por que a gente se prende por algo muito pequeno? Porque Satanás, muitas das vezes, põe na nossa visão, põe na nossa mente, põe no nosso coração que aquela coisa ali é maior do que você. Que aquilo ali, que você é imperdoável, que você não é digno, que você não presta, que você não vai conseguir, que é impossível. Vai botando argumentos é, diante de você porque você não consegue rebater. Rebater quando a gente ouve, né, alguma coisa, assim, a gente meio que tenta rebater com o nosso coração dentro de nós, sabe? Responder dentro de nós, para se autoconvencer. Mas isso acontece, é o que você falou. Às vezes, Satanás vai botando para você desacreditar, ali. Vocês falavam na questão de casamento, de matrimônio. Eu confesso que eu não tenho muito esse sonho, sabe? Eu já tive muito esse sonho de casar e tal. Mas hoje, pelo menos é o que está no meu coração, é de ser íntimo de Deus, de buscar intimidade com Deus, ser íntimo de Deus. Porque eu tive um relacionamento no ano passado, não durou, porém é tudo da vontade de Deus. É tudo da vontade de conforme Deus faz, entende? Eu eu hoje eu tenho essa vontade de estar ali na vontade de Deus, sabe? Na presença de Deus. Mas é muito nobre, assim, você escolher da sua parte, viver Deus, né? Não só pelo discurso, mas pela vivência mesmo, né? Porque eu, Elianzinho, pelo tanto de tempo, assim, você poderia ter escolhido ir seguir qualquer outro caminho, né? Você sabe a sua realidade, você sabe tudo que você passou com a sua família, com a sua mãe. Então, largar tudo para viver Deus é muito nobre de, de um pregador e de um profeta de Deus, assim, né? É muito honroso ver que você fala com, como é que se diz, com garra, assim, ó, eu quero ser profeta de Deus. Não, eu sou profeta de Deus, eu não quero ser, não.
Eu sou um homem que estou aqui para servir a Deus porque eu quero entregar tudo da minha vida para Deus. É, e viver isso, Elian, é para poucos, cara. É para poucos Verdade. que tenha coragem de largar tudo para viver. Você poderia, sexta-feira à noite, a Gabi, nós somos casados, né? A gente tem nossa família, a gente tá naquele quem casa quer casa, né? Então nós queremos estar mais tranquilos e tal. Você poderia estar em qualquer outro lugar. Você poderia estar agora vivenciando tudo que a Gabi já viveu lá atrás. Mas Deus colocou na sua vida a sua missão. Olha, Leão, você vai servir. Você é o cara que vai servir aonde eu chamar, você tem que estar. Porque Deus tem uma promessa na sua vida, cara. É muito nobre, assim, é muito bonito mesmo, assim. É viver isso, né? E que você fala, assim, eu prefiro, o seu relacionamento, não deu certo no passado. Mas não deu certo porque Deus quis te mostrar algo que é mais importante que tudo, que é viver com Ele. Não interessa se fulano tá satisfeito ou Beltrano não. Você e Deus. Se uma vez falar para mim no carro, eu levo Jesus pro meu trabalho e as outras pessoas sabem, porque você se moldou a isso, porque você tinha tudo para viver o mundo, mas você decidiu. Sim, eu acho interessante também, é, no seu testemunho, né? Você falava na questão dos sonhos, né? Você falava na questão da paralisia que você tinha do sono, né? Eu tive isso bem antes da minha caminhada, antes de entrar na igreja e tal. Eu tinha muito isso. Eu tinha muito pesadelo de acordar, tipo, gritando mesmo. Desesperado, chorando. Minha irmã dormia junto comigo, né? Ela dormia na beliche, tinha a beliche, né? Acho que nem tem isso hoje em dia. Tem, né? Tem, Tem, né? Ixi, Nossa, tem. é, né? Caracas. E eu acordava chorando, sabe? Eu tinha pesadelo, tipo, de ver minha mãe, tipo, morrendo. Sabe, de gente correndo. Vocês já tiveram esses, mano, esses pesadelos, tipo, de gente correndo atrás de você? irmão, Meu Deus eu do tenho céu, mano, pesadelos. esse aí, mano. Eu tenho pesadelos que eu acordo a casa essa semana, mano. Eu acordei gritando. Eu grito. Vocês não estão entendendo, né? Quando eu morava com a minha mãe, toda semana eu sonhava com minha mãe morrendo e toda semana eu acordava a Não, casa e é toda, uns vizinhança. pesadelos assim, Uns pesadelos é uns terríveis. pesadelos assim que de perturbar mesmo, É, sabe? De você ficar assim, cara, que isso, velho? Que isso aqui, meu? Olha só, eu tive muito pesadelo, muito, muito, muito. Até que teve um quando eu entrei, né, na igreja. Eu entrei na igreja, né? E nesse pesadelo, né, não foi bem um pesadelo, né? Quer dizer, foi e não foi, né? Vamos dizer que foi e não foi. Foi a minha primeira paralisia do sono. Eu tive duas, né? Pesadelo eu tive um monte, né? Mas eu tive duas paralisias do sono, né? Eu peguei, né? Eu tava lá, eu costumo dormir de bruços, né? E aí eu peguei e abri o olho. Só que é novidade pra mim, eu nunca tinha. Eu abri o olho, na hora que eu abri o olho, eu tentei, tipo, virar, me mexer assim, e não conseguia. E eu, que é isso, velho? Mano, que diacho é isso? Não, mano. E eu fazia Meio força. estranho. Eu fazia força, ô Gabriel. Eu fazia força, assim, sabe? De virar o pescoço. Eu, cara, vou quebrar meu pescoço aqui, velho. meu Deus. E eu, cara, eu tentava virar, mas eu virava com uma dificuldade, assim, sabe? E quando eu consegui virar a metade, aí eu olho na visão periférica, assim, na cabeceira da minha cama, velho, uma sombra, assim, ó, Deus me livre. de uma pessoa sentada, assim, olhando pra mim, assim, ó. Eu acho que você acha que era Uhum. mesmo, né? Era a mesma, sabe? E eu ficava, aí eu pegava, né? Eu olhava assim, mentira, mano. Mentira, não, mentira. Aí eu pegava e piscava e voltava ao normal e aquela coisa sumia. E aí eu, caramba, mano, que isso, velho? Aí eu, tipo assim, eu já era da igreja, eu sabia o que que era. Só que é diferente você saber, você escutar na igreja, né? E você Relatos vivenciar. e você vivenciar. Sim, e tem uma diferença também que, por exemplo, quando eu tive essa paralisia, eu estava distante, então eu senti medo. Eu também Mas senti medo, velho. Senti quando, medo. porque já chegou, né, a acontecer de ter pesadelos ou algo assim, é,
dele aparecer e tudo mais, né? O demônio aparecer, mas eu não sentia. Porque eu já estava tão em paz comigo que eu já não sentia um determinado medo, sabe? Então tem essa. E realmente, é uma coisa assim que é bem desesperador você tentar se mexer, você não Não, é conseguir. desesperador demais, mano. Você Você é olhar uma doido? coisa assim, um Tu s- vulto, alguma coisa, porque assim, não é que você viu uma sombra, mas você sabe o que era. Porque a gente tem a sensação. Sim, sim. Então a gente sabe, mesmo não vendo um rosto específico, né? Ó, e aí eu tive. Aí a segunda, eu falo que eu tive essa paralisia do sono. Só que foi algo tipo assim, que foi algo que Deus falou comigo ali. Eu tive um sonho, eu peguei, né, do mesmo jeito. Eu abri o olho, paralisei meu corpo, assim, fiquei paralisado assim. Só que eu tive sabe quando você sonha de olho aberto? Tem essas, tem esses fenômenos, você fica meio que entre dormindo e acordado, né? Basicamente é nessa hora que a paralisia do sono ela acontece, né? É algo que acontece no nosso cérebro. E, e eu ficava ali sonhando, né? Eu sonhava, sabe, com um monte de, parecia que eu tava num penhasco, né? E um monte de corpos assim, ó, cadáveres, Deus é mais. sendo jogados assim, ó, pá, jogava tipo assim, penhasco abaixo. Penhasco abaixo. Cabeça rolando, Gente, uns negócios estranhos. Uns negócios estranhos. Eu ficava, gente, É. que é isso, velho? Aí eu pegar e a cena mudava, né? Porque sonho é assim, negócio televisão, muda, né? Muda do nada. Sabe aquela imagem de Jesus do calendário? Que ele tá olhando pra cima, uhum. né? Tipo, ele tá de lado assim, né? Uhum. Era como se eu visse aquela imagem, né? Como se eu estivesse do lado de Jesus. Só que em vez de ele estar olhando pra cima, ele tava olhando pra mim. E aí vinha a frase que eu carrego para mim até hoje. Para todos aqueles que não creem em mim, escutem a minha voz. E eu ficava, caraca, velho, o que é isso aqui? E eu tive o discernimento, né? Na minha caminhada, o que eu faço hoje que é cantar, ministrar, pregar, é um anúncio do evangelho. Para todos aqueles que não creem em mim, escutem a minha voz. E a partir daí eu nunca mais tive, pô, pesadelo. Nunca mais tive nada, nunca mais tive perturbação noturna, nunca mais, nunca mais, Amém. nunca mais. Porque houve um toque de Deus e uma resposta de Deus ali, com muita força, né? Foi muito estranho para mim na hora, porque quando eu contei para minha mãe na época, ela falou: "Minhas estão fazendo um trabalho macumba para você". Eu não, mãe, aí não dá, né? Mas Mas eu parei de contar quando eu tinha esses sonhos assim pra minha família, justamente por isso. Aí sai macumba. Não sei o que. Eu falei, não, gente, calma, não é bem assim. Eu acho que não é assim que funciona. não, mas bom, né? A gente já tá, o papo tá muito massa, tá muito bom, né? O testemunho tá ótimo, a gente vai partilhando, né? Vai meio que passando o horário, Entrando em um monte de um conversa monte de de conversa. casamento, Ele- filho pródigo, É o filho pródigo que volta em casa vai pra e aí missa. prega e anuncia, e vai pra missa e comunga. É assim, aqui é assim. Mas a gente vai chegando ao fim a mais esse episódio, né? Queria agradecer a você que nos acompanhou nessa noite, né? Até esse horário, né? A gente fica muito agradecido por vocês estarem conosco. Queria agradecer também a Gabriela, né? Muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? Por estar aqui, né? Porque não é todo mundo que tem essa coragem de testemunhar. Para nós, assim, né? A gente acha que é um É testemunho, difícil, mas nem todo mundo tem essa coragem. é A difícil. gente, a gente no começo, né, desse podcast dessa temporada, a gente falava, participava, eu sei que tem muita gente que tem vergonha, né? Não Sim, quer falar, não quer expor a vida, né? Mas assim, é, é só para os violentos. é. E nós somos esses violentos, viu? Amém. Eu creio que nós somos esses violentos. Jesus fala assim, o reino dos céus é dos violentos. Mas não violentos fisicamente, mas violentos na oração. Sim. Violentos na Sim, oração. porque, como eu falava em todos os outros podcasts, todos os
temporada. O mundo espiritual é tomado por violência. Aleluia, é exatamente isso. E a gente Exatamente. precisa ser violento na oração. E, Amém. Gabi, muito obrigado, viu, pela sua presença, pela sua paciência. Porque esse podcast eu acho que foi uma aprovação para todos nós. Mas saiu, graças a Deus. Volte quando você quiser e quando puder, tá? Traga seu esposo, vamos dar um testemunho agora compartilhado. Pois é, olha aí. Próxima vez com um bebê no colo. É isso aí, ó. Profetiza. Amém. Profetismo, profetismo. E que Deus abençoe você, seu casamento, sua missão. Muito obrigado mesmo por, como o Elianzinho falou, né? Você teve coragem de vir aqui, são para poucos, mas é porque o Senhor incomodou. Então eu tenho certeza que Sim. jovens, pessoas que nesse momento estão passando pelo que você passou lá atrás, vão ser tocadas através do seu testemunho. Amém, gente. Eu que agradeço. Obrigada por me ouvir, e por me acolher também. Obrigada. Que Deus abençoe. Amém. Ficamos por aqui, né? Uma boa noite a todos e Deus abençoe vocês. Amém. Valeu!